Em um cenário geopolítico cada vez mais tenso, os Estados Unidos intensificam esforços para garantir acesso militar a pontos estratégicos no Nordeste brasileiro. Documentos e fontes diplomáticas revelam uma articulação silenciosa que pode redefinir o equilíbrio de poder no Atlântico Sul. A 360 quilômetros da costa brasileira, o arquipélago de Fernando de Noronha, reconhecido mundialmente por suas belezas naturais e status de patrimônio da Unesco, esconde um valor muito maior aos olhos dos estrategistas militares americanos. Uma posição geográfica privilegiada que permite o monitoramento de todo o tráfego naval e aéreo entre 3 continentes. Não muito distante, na capital Potiguar, a Base Aérea de Natal, que já serviu como trampolim da vitória durante a Segunda Guerra Mundial, volta a despertar o interesse do Pentágono. Com sua infraestrutura, capaz de receber aeronaves de grande porte, a base representa um ativo estratégico cobiçado. Durante décadas, o Atlântico Sul foi tratado como uma região de relativa estabilidade, um oceano de paz, fora das grandes disputas geopolíticas. Mas isso está mudando rapidamente, afirma um alto funcionário do Itamaraty que pediu para não ser identificado. O motivo dessa mudança, segundo especialistas, tem nome e sobrenome: a crescente presença chinesa na costa africana, especialmente em países como Angola, Nigéria e Guiné Equatorial, que se transformaram em alvo de investimentos chineses em portos e infraestrutura militar. Um relatório exclusivo divulgado no início deste mês detalha a articulação dos Estados Unidos para obter acesso estratégico tanto ao aeroporto de Fernando de Noronha, SBFN, quanto à Base Aérea de Natal. O argumento central utilizado pelos americanos refere-se a um suposto direito histórico de retorno operacional. Este argumento baseia-se nos investimentos realizados pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Base Aérea de Natal serviu como ponto logístico crucial para as operações aliadas. Entre 1943 e 1945, a base foi utilizada conjuntamente pelas forças americanas, brasileiras e britânicas. Os americanos investiram significativamente na infraestrutura da base durante esse período, e agora sugerem que isso lhes confere algum tipo de direito preferencial de uso, explica o professor Carlos Mendonça. Diplomatas americanos têm retomado esse discurso nos bastidores. Segundo fontes do governo brasileiro, eles afirmam que a tradição de cooperação entre Brasil e Estados Unidos justificaria revisitar antigas parcerias no Rio Grande do Norte. A questão ganhou impulso durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que demonstrou uma abertura inédita à presença militar americana no Brasil. Logo após assumir a presidência em janeiro de 2019, Bolsonaro chegou a mencionar publicamente a possibilidade de permitir uma base americana no país como forma de contrapor a influência russa na região, particularmente em relação à Venezuela. A declaração gerou forte reação negativa, inclusive dentro do próprio governo, o que levou a um recuo posterior. No entanto, o tema não saiu da agenda bilateral. Em março de 2019, durante a visita oficial de Bolsonaro à Casa Branca, o então presidente Donald Trump anunciou a intenção de designar o Brasil como um grande aliado e chegou a sugerir a possibilidade de o Brasil se tornar um aliado da Aliança Atlântica, algo considerado improvável por especialistas devido às limitações geográficas estabelecidas no Tratado da Organização. Na mesma visita, foi assinado o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas para a base de Alcântara, no Maranhão, visto por analistas como um possível precedente para acordos militares mais amplos. Fontes do Itamaraty revelaram à nossa reportagem que, nos últimos anos, houve pelo menos 4 reuniões reservadas entre militares dos Estados Unidos e autoridades brasileiras sobre cooperação de defesa avançada, envolvendo o arquipélago de Fernando de Noronha. Para entender o interesse americano, é preciso compreender o que essas localidades representam do ponto de vista militar e geopolítico. Fernando de Noronha
é descrita em relatórios do Pentágono como uma base de sensores avançada ideal para monitorar rotas navais e aéreas. A ilha ofereceria uma plataforma natural para a instalação de equipamentos de vigilância eletrônica, incluindo radares de superfície marítima e sistemas de inteligência de sinais. Um radar de longo alcance, instalado em Noronha, permitiria monitorar navios, aviões e até submarinos que cruzam entre os hemisférios, explica o capitão de mar e guerra, Roberto Guimarães, especialista em estratégia naval. Além disso, o aeroporto do arquipélago tem capacidade para operar como ponto de apoio tático para aeronaves de vigilância marítima e drones de longa duração, permitindo o que militares chamam de cobertura persistente sobre áreas de interesse. Já a base aérea de Natal oferece vantagens operacionais complementares. Do ponto de vista logístico, Natal é perfeita para reabastecimento em voo, evacuação médica e mobilização rápida de forças de resposta em cenários de crise na costa africana ou no Caribe. A combinação dessas duas infraestruturas permitiria aos Estados Unidos estabelecer o que estrategistas militares chamam de arco de contenção atlântico, complementando sua rede existente de bases e pontos de apoio, como a Ilha de Ascensão e instalações em Dakar. Para conseguir acesso a essas localidades, os Estados Unidos estão colocando na mesa propostas que, à primeira vista, parecem atraentes. Segundo documentos aos quais tivemos acesso, os americanos oferecem modernização da base aérea de Natal com tecnologia de última geração, investimento de até US$ 500 milhões em defesa cibernética e infraestrutura aérea, compartilhamento de dados de inteligência global com as Forças Armadas brasileiras. No entanto, estas ofertas são recebidas com ceticismo por parte significativa do establishment militar e diplomático brasileiro. Do ponto de vista legal, a Constituição Federal de 1988 representa um obstáculo significativo para as pretensões americanas. O artigo 49, inciso 1º, proíbe expressamente a transferência de instalações militares a forças estrangeiras, sem prévia autorização do Congresso Nacional e formalização em decreto legislativo. Os críticos da aproximação militar com os Skanker citam frequentemente o caso do Panamá como um exemplo do que poderia acontecer caso o Brasil ceda espaço para a presença militar americana. Recentemente, o presidente Donald Trump fez declarações contundentes sobre a necessidade de garantir a segurança do Canal do Panamá, uma das vias de navegação mais estratégicas do planeta, gerando temores de uma possível intervenção militar americana no país centro-americano. A disputa pelo acesso militar ao Rio Grande do Norte não ocorre no vácuo. Ela se insere em um cenário de crescente competição entre grandes potências, com China, Rússia e Estados Unidos, buscando expandir suas áreas de influência. Os investimentos chineses em infraestrutura portuária em Angola, Nigéria e outros países africanos são vistos pelo Pentágono como potenciais ameaças à hegemonia americana no Atlântico. O Brasil, como maior potência regional da América do Sul e com uma costa atlântica de mais de 7.000 quilômetros, encontra-se no meio desse jogo de pressões e interesses conflitantes. Sua participação no BRICS e sua tradicional política externa independente adicionam complexidade à equação. Parlamentares já começam a se posicionar sobre o tema. Enquanto alguns defendem maior integração com os Estados Unidos como forma de modernizar as Forças Armadas brasileiras, outros alertam para os riscos à soberania nacional. Fernando de Noronha e Natal deixaram de ser apenas locais de interesse turístico ou histórico. Tornaram-se peças-chave em um jogo global de xadrez estratégico que definirá o futuro do equilíbrio de poder no Atlântico Sul. O trampolim da vitória da Segunda Guerra Mundial pode se transformar em um novo ponto de projeção de poder americano, ou em um símbolo da afirmação da soberania brasileira. O desfecho dessa história ainda está sendo escrito nos corredores do poder em Brasília e Washington. Enquanto isso, a população do Rio Grande do Norte, que testemunhou a presença militar americana durante a Segunda Guerra Mundial,
Aguarda para saber se a história se repetirá no século XXI, como resumiu o historiador natalense Marcos Antônio de Oliveira. Entre o passado glorioso e o futuro incerto está a soberania de uma nação em jogo.